isso não vem por força, nem por violência, não vem por sabedoria humana, mas vem pelo convencimento do Espírito. Nos convença nessa noite, Pai, de tudo que precisamos abrir mão para viver uma vida de verdade com o Espírito de Deus, com o favor de Deus, com a graça do Senhor, em nome de Jesus. Dai-nos um coração igual ao Teu, um coração igual ao Teu, Pai, em nome de Jesus, amém. Ainda nesse clima de adoração, vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor nessa noite. O livro de Provérbios 3, ele é um texto que ensina muitas coisas profundas para a nossa vida. Na verdade, Provérbios é um texto, é um livro, na verdade, que é para o nosso dia a dia. Se você for pegar seu dia a dia, todo dia buscar o livro de Provérbios, você vai encontrar uma lição para você aplicar na tua vida, na tua casa, tua família, os teus filhos, nas tuas finanças. E aqui, Salomão, no capítulo 3, versículo 9, ele nos instrui. Ele diz assim: honra Adonai com a sua riqueza. Ficou luz demais, né? Apaga de lá então, deixa só daqui, por causa da filmagem. Apaga de lá, Vê o que vai ficar melhor. Nossa, estava escuro, agora tá melhor assim, gente? Beleza? Então vamos lá. Obrigado, anjos da luz. Honra Adonai com a sua riqueza e com as primícias de todo o seu rendimento. Então seus celeiros ficarão cheios e seus jarros transbordarão com vinho novo. É interessante, queridos, que quando nós falamos de dízimos, nós pegamos geralmente o texto de Malaquias e entendemos dízimos como sendo 10% do nosso ganho. E aí nós temos essa prática de dizimar 10% do nosso ganho. Mas o apóstolo Paulo, ele vai falar algo muito interessante, que ele já não coloca mais uma porcentagem, mas ele traz assim: Deus ama o que dá com alegria, portanto, cada um contribua conforme, ou seja, em conformidade com o desejo do seu coração. Na verdade, Paulo não está retirando os 10%, Paulo está dizendo o seguinte: se 10% é uma métrica, o teu coração precisa ter algo ainda maior. Mas Paulo também não está fora da palavra de Deus, assim como Salomão está dizendo aqui. Porque quando Salomão fala para o seu filho, ele reconhece o que está escrito em Deuteronômio, que está escrito na lei de Jesus, na lei de Moisés, em Levítico, que toda a riqueza produzida no seu povo não pertencia ao seu povo, pertencia a quem? A Deus. Não era 10 e nem era só o coração, era tudo. Mas por que o povo entendia que era tudo? Porque o povo entendia que a obediência a Deus fazia com que a mão de Deus se movimentasse de volta ao seu favor. E da mesma forma como era a lei, se não obedecesse também não veria o quê? O favor de Deus. E eles trabalhavam 6 anos e no 7º descansavam, incluindo a terra, seus animais, tudo descansava. Tu já imaginou no dia de hoje você trabalhar? Olha que glória, 6 anos. Você não vai ter férias, você não vai ter 6 férias, mas você vai ter 1 ano sem trabalhar. Gostou disso, né? Não sabe se a gente conseguia, Joyce? Também não conseguiria, não? Conseguiria, Alain? Glória a Deus. Já imaginou, cara? Tu nem que subir morro, subir antena nenhuma e morro alto nenhum por um ano inteiro? E sempre recebendo do Senhor? Pois é, a gente precisa pensar nisso, queridos. Porque até Deus fez tudo em 6 dias e depois descansou.
o descanso não está relacionado à nossa quantidade do que temos ou do que entregamos ao Senhor. O descanso está relacionado à revelação do quanto Deus é poderoso para cuidar de cada um de nós. Do quanto a fidelidade de Deus, ela é ao seu favor. Porque se nós formos ler aqui, parece que Salomão está errado. Honra teu Deus com a tua riqueza, com toda a tua riqueza. Vai achar que o dízimo é tudo. Mas até ele sabia que as primeiras sementes, as primeiras colheitas, tudo que era primicial era de quem? Era do Senhor. Os 6 anos primiciais eram do Senhor, o 7º era deles. Mas olha interessante, primeiro eu honro com tudo, depois eu entrego as minhas primícias. Aí eu pergunto a você, Deus quer uma parte? Ou Deus quer tudo? Agora, às vezes eu tenho um coração, que se Deus pegar tudo, não tem problema. Às vezes eu tenho um coração que só entendeu ainda os 10%. Nós ainda praticamos 10%. Mas eu não quero que você, em hipótese alguma, entenda que os 10% são do Senhor e os 90% são seus. Porque se você voltar nesse mesmo texto, versículo 5, Salomão vai dizer assim, ó, confia em Adonai de todo o teu coração, e não dependa do seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e eles o corrigirá. Não seja vaidoso com a sua própria sabedoria, mas tema Adonai e se afaste do mal. Isso trará saúde para o seu corpo e força para todos os seus ossos. Aí ele vai dizer, honra Adonai com a sua riqueza e com as primícias do seu rendimento. Queridos, que a gente possa entender que todas as áreas de nossas vidas, todas as nossas áreas de vida, ela tem que estar ofertando, honrando e dizimando ao Senhor. Não é só o dinheiro, porque às vezes eu sou obediente nos 10%, mas não sou obediente no jejum, na oração, na leitura da palavra. Uma coisa que eu estava pensando esses dias, para a gente encerrar, e às vezes acontece na igreja, vou usar isso aqui como um exemplo, mas uma coisa que eu aprendi assim no meu espírito, veio no meu espírito com muita claridade, estudando a palavra de Deus. Por exemplo, eu fui criado no Evangelho, depois eu saí do Evangelho, e aí depois Jesus me encontrou de novo. Jesus foi lá e me resgatou. Mas olha aqui para mim, para vocês entenderem uma coisa, rapidinho. Naquele tempo que eu estava fora da casa do Senhor, fora dos princípios de Deus, eu ainda entendia que dízimo era uma coisa o quê? Que abençoava. As crianças podem ir? Então vão. A princesinha, quer ir, princesinha? Vai, a salinha das crianças. Hoje vocês vão ter surpresas. Vai ter um brinde no final. Um brinde não, um presente. Não é brinda, né? A gente presenteia. Então voltemos. Como eu acreditava que o dízimo abençoava, a gente acha que, mesmo estando fora da casa do Senhor, a gente está dizimando. Ô mãe, leva lá esse dízimo aqui para o Senhor, leva lá minha oferta. Aí eu pergunto, está fazendo a coisa certa ou errada? Obrigado por não terem respondido. Errado ou certo? Mas eu não estou crendo que aquele dinheiro é uma bênção. Aquele dinheiro vai abençoar a casa do Senhor, Ele vai me abençoar. Então eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Errado de todas as formas. Primeiro, eu preciso entregar minha vida para o Senhor, para Ele me abençoar. E porque eu entreguei a minha vida para Ele,
o resto todo vai ser abençoado. Querido, se o dinheiro que eu mando do mundo para cá vai me abençoar, eu não preciso de Deus, eu só preciso de... Então, infelizmente, às vezes na igreja, as pessoas ofertam mamão dentro da casa do Senhor e não estão ofertando a Deus. Porque se eu não tenho a minha vida em honra ao Senhor, o meu dízimo também não. Apesar de abençoar a casa do Senhor, apesar de ser dízimo. Porque o interesse de Deus não são os 10%. O interesse de Deus é você todo. Deus não precisa dos seus 10% para te abençoar. Deus precisa do seu coração para te abençoar. Então eu fazia errado, eu dava o dízimo, eu estava errado, porque eu não estava dizimando. Eu estava fazendo oferta a Baal, a Mamon. De achar que era para Deus. E às vezes nós ficamos assim na igreja, nós temos uma vida, né? Se você conhece alguém assim, instrua ele, queridos, Deus não quer a sua oferta. Não, mas eu gosto, tem gente que não quer igreja, mas ama ofertar na casa de Deus. E é engraçado que às vezes a pessoa está na igreja, ama a igreja, mas não quer ofertar. Eu acho isso assim fabuloso. É uma guerra terrível. Não, ama a palavra, mas não oferta nem dizima. Terrível, né? Precisamos conhecer a palavra, queridos. Para de ouvir o que as pessoas falam e começa a ver o que Deus fala. Então você consulta a palavra. E aquilo que você tiver dúvida, você consulta o Espírito Santo. Mas o interesse de Deus é sempre tudo e não partes. Deus só trabalha com tudo. Por isso que ele não vem buscar uma pessoa, ele vem buscar um corpo. Tudo de Deus está envolvido no todo, porque Deus é tudo. E ele não pode, nenhuma das suas partes poderiam ter sido quebradas. E não foram. Nunca ache que Deus você está podendo estar bem com Deus de um jeito, você está mentindo do outro. Não existe. Você está tratando uma coisa que com Deus com muita seriedade, mas na outra você não está, não existe. Só existe uma coisa. Só existe um só Deus, uma só palavra, uma só fé. Significa que só existe uma forma de adorar a Deus. Tudo. Porque Deus é tudo em todos. Ou Deus é tudo, ou não é Deus. Ou ainda não é Deus, mas Deus é tudo. Então você que tem o seu dízimo, sua oferta nessa noite, o gasofilaço está ali. Você que está nos assistindo, tem um QR Code na tela, você pode ofertar ao Senhor nessa noite. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos, sim, os avisos da semana, enquanto Alain, vem Alain, para você trazer a palavra. Teremos as células terça-feira. A minha não pôde funcionar terça, porque teve aquele problema da água aqui na cidade. Então terça-feira estamos de volta, às 19h30. Quinta-feira as outras células, terça de quinta. A perseverança também vai ser terça. Então ficou só... Quem ficou na quinta agora então? Só Atos 29 ficou na quinta? Então todas as outras na terça. Amém. Quarta-feira teremos reunião com a liderança. Ok? E sim, de 7 às 8 teremos a oração. Toda quarta-feira a gente está tendo oração aqui. Então você quer vir para orar e pode, ou precisa de algum pedido de oração. Outra coisa, no mesmo gasofilácio vocês também podem colocar pedidos de oração, que todas as quartas-feiras nós estamos orando por esses pedidos. Amém? O céu se move por orações também. Em obediência e oração à palavra. E domingo às 18 horas estaremos aí com o nosso culto normalmente. Amém? Qualquer coisa a mais eu comunico. Sim, está começando. Sim. Nós começamos a segunda escola de líderes. Gente, o foco da célula é líder. Porque na hora de multiplicar, precisa ter os líderes. Amém? Então, quem tiver interesse, quem não fez a primeira, faça a segunda. Quem quiser repetir, pode. E vai ser diferente agora, porque você vai receber a aula online. Você vai assistir a aula. E depois você vai para uma aula presencial para discutir o que você assistiu online. Amém? E vai receber o material. Então quem precisar ir, e depois os supervisores estarão tirando as dúvidas com os novos líderes em treinamento e secretários. E quarta-feira aqui, os líderes em treinamento e os secretários. Amém?
Sim, rede de homens, casais e mulheres. Retornando a partir de março. Ok? Muito bem, estejam orando. Né? Estamos aí também no jejum, que termina essa semana. Mais uma semana aí de jejum. Esse, né? Que não é para você jejuar, gente, em nome de Jesus. Mas, dia 21, né? Vai terminar. Não, essa não é a segunda, terceira semana já? É. Pera, gente, que dia é hoje? Ah, porque está começando a terça, eu estou contando do segundo. É, tá. Estou começando no domingo. Porque para mim a semana começa no domingo, né? Então de 14 a 22, começou numa terça, é verdade. Perdão. Então, esteja jejuando e os motivos de orações já estão lá dispostos na nossa rede social. Amém? Então vamos lá? Alan vai ministrar a palavra hoje. Já sei até o que. Eu acho que é isso mesmo. Um reino unido. Se eu entendesse essa letra dele, mas tudo bem. Está perto que a mim. Amém. Pai, eu agradeço pelo seu amor. Nós agradecemos pela sua bondade. Nós agradecemos pela sua misericórdia, pois ela dura para sempre. Tu és o soberano desta igreja, Pai. Tu és o soberano das nossas vidas. E nesta noite nós queremos pedir, ministre em nossos corações a porção que o Senhor tem para esse dia. Nós damos total legalidade para o agir do seu Espírito Santo, pois nós sabemos que Ele está dentro de nós. Então fique à vontade neste lugar, Pai. Fique à vontade neste ambiente. E que o Senhor possa ministrar em nossos corações aquilo que o Senhor quer que entendamos neste tempo. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, cada um de nós temos aquela atividade preferida ou um lugar que nós gostamos de ir quando há um tempo livre. É o nosso momento de lazer, de descanso, de diversão. Eu acredito que se eu for perguntar isso para o Luiz, ele vai dizer uma partida de Fortnite. Se eu perguntar ao apóstolo, ele vai dizer, me dê uma bike e uma trilha. Estou feito. Se eu perguntar a Rafael, ele vai dizer, quero ir no BR, jogar um basquete. Bom, se essa pergunta for feita para mim, eu vou dizer que eu gosto de passar parte desse tempo assistindo e acompanhando as notícias sobre futebol. Isso gera prazer em mim, é uma diversão para mim, é divertido. Principalmente quando eu tenho a oportunidade de conversar com os amigos sobre esse tema. E se esse amigo for vascaíno, melhor ainda. Que aí eu sei que a conversa vai render boas gargalhadas para mim. Não será uma conversa monótona. E eu tenho pensado sobre esse tema, por quê? Qual é a relação do futebol com a palavra a ser ministrada hoje? Tem algo que me chama a atenção nesse esporte, que é o trabalho coletivo. 100% da equipe perde ou 100% da equipe ganha. Eles precisam estar unidos. Os jogadores precisam ser um para que eles possam obter um bom resultado, que é a vitória. Então, se o goleiro falhar, toda a equipe sofrerá as consequências. Se os atacantes fizerem os gols, todos eles sairão com a vitória. Não sei se vocês estão percebendo, mas essa realidade deve ser vivida pela Igreja de Cristo. A palavra nos ensina que nós devemos ser um, assim como Cristo é um com o Pai. Então, a realidade da unidade precisa ser vivida por aqueles que são filhos e filhas de Deus. Então, hoje, esse é um dos temas que nós iremos tratar. A unidade da Igreja de Cristo. Amém? O outro tema que nós iremos também tratar hoje faz referência a uma leitura que eu tenho feito recentemente de um livro
que se chama Kryptonita, do autor John Bevere. Não sei se vocês já leram ou sabem do que se trata esse livro, mas esse livro fala sobre o pecado. Então, a Kryptonita, para aqueles que não sabem e não se lembram, está presente em uma história fictícia, A Kryptonita, ela está presente em uma história fictícia, em uma história irreal de um super-herói. E essas histórias dos quadrinhos vai dizer que a Kryptonita era a única coisa capaz de enfraquecer o super-homem. E num livro, o autor traz um paralelo muito interessante, porque ele diz que na história fictícia, esse super-homem não é deste mundo. Na história real, nós, como filhos e filhas de Deus, não somos deste mundo. Nas histórias de quadrinhos, esse super-homem precisa agir para libertar os oprimidos pelos vilões. Na história real, nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos agir através do Espírito para libertar os cativos e socorrer aqueles que estão em fraqueza. Nessas histórias fictícias, a força do super-homem vem da luz do sol. Quanto a nós, filhos e filhas de Deus, a nossa força vem da estrela da manhã, Jesus. Então hoje nós estaremos tratando sobre esses dois temas: o pecado e a unidade. O pecado é aquilo que neutraliza a identidade de filho que o Senhor gerou em nós. Assim como acontecia com o super-homem nas histórias fictícias, a Kryptonita fazia com que ele se tornasse mais fraco do que um ser humano. Ele neutralizava as forças daquele herói. A partir do momento que nós estamos expostos ao pecado, ele é capaz de neutralizar a identidade de filho, os dons e tudo aquilo que o Senhor colocou em nós, para que a gente possa manifestar a presença dele neste tempo. E eu quero falar sobre isso hoje. E para iniciar, eu quero ler com vocês alguns versículos que estão no capítulo 11 de Gênesis. Esses versículos não faziam parte daquilo que eu estava pensando, mas eu estava assistindo a pregação de Luciano Subirá ontem, que fala sobre esse tema também, e me chamou a atenção. Gênesis capítulo 11. Só um momento. Gênesis 11, versículo 1, diz o seguinte: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Vamos pular para o versículo 4. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens que os homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Amém? Aqui a palavra mostra que havia unidade nesse povo. O próprio Deus disse isso. Eles são um só. Tem apenas uma linguagem. E esse primeiro versículo irá nos ensinar que pode existir a unidade em diversos propósitos. Neste caso, havia unidade no povo, porém fora da vontade de Deus, fora do propósito que Deus tinha para eles. Mas o que me chama a atenção é o que o Senhor diz: nada será impossível para eles se continuar assim. Se eles continuarem unidos, se eles continuarem em apenas uma linguagem, nada poderá parar aquilo que eles estão tentando fazer. Então, nós percebemos aqui que
tanto aqueles que estão fora do propósito de Deus, como aqueles que estão vivendo a vontade do Pai, podem viver em unidades. E isso renderá frutos. De uma forma ou de outra, haverá frutos. E aqui, o Senhor vai falar que Ele vai espalhar, vai confundir aquele povo. Então nós precisamos entender que espalhar, dividir e confundir são as estratégias necessárias para interromper a unidade. Para que a unidade não aconteça, essas são as estratégias: espalhar, dividir e confundir. E isso me faz lembrar de algo que está escrito no Evangelho de Marcos. Não precisam abrir. Mas lá no capítulo 3, caso vocês queiram ler depois fiquem à vontade. No capítulo 3 do Evangelho de Marcos, a palavra vai dizer que Jesus entrou na sinagoga. E naquele local havia um homem que estava com a mão atrofiada. E esse momento em que Jesus entrou na sinagoga era um dia de sábado. E a palavra vai dizer que haviam religiosos naquele ambiente que estavam procurando nas palavras de Jesus, nas atitudes de Jesus, algo que pudesse ser utilizado para prendê-lo e levá-lo à morte. E nesse cenário, Jesus confronta a razão judaica daquelas pessoas. Porque ele começa a perguntar: ora, o que é permitido fazer no sábado? Curar? Na verdade, ele fala outra coisa. Ele diz: fazer o bem ou o mal? Matar ou salvar uma vida? O que é permitido fazer no sábado? E no decorrer desse capítulo, vai chegar o momento em que esses fariseus que estavam procurando algo para acusar Jesus, dizem o seguinte: isso que ele fez com o homem da mão atrofiada, e tudo isso que ele tem fazendo, a manifestação de milagres, de curas, tem sido feito porque ele está em nome de Beelzebul. É no nome do príncipe das trevas que ele faz isso. E a resposta de Jesus, quanto a essa declaração dos fariseus, nos ensina sobre a unidade. Ele diz: ora, como é possível Satanás expulsar Satanás? Não é possível isso acontecer. Não é possível uma casa dividida permanecer em pé. Se Satanás expulsar Satanás, ele estará dividido em si mesmo e terá chegado o seu fim. Então aqui o Senhor nos ensina que a unidade, ela pode existir tanto no reino das trevas como no reino da luz. E quando nós falamos do reino da luz, nós como filhos e filhos de Deus, nós precisamos entender que a palavra nos ensina que nós precisamos desenvolver essa unidade. Uma igreja dividida gera uma vulnerabilidade que será utilizada pelo reino das trevas para fazer aquilo que foi feito lá em Gênesis: espalhar, confundir e tornar uma divisão dentro do corpo que será impossível a manifestação da glória de Deus. Então a igreja unida se mantém forte em seu propósito e as tentativas das trevas não prevalecerão contra ela. Eu quero trazer um exemplo para vocês, para ficar mais claro. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 1. A partir do versículo 1. Diz o seguinte. A partir do versículo 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem. E todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual
e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Coríntios a realidade que era vivida pelo povo de Israel no Velho Testamento. Ele diz, olha, aquele povo estava em unidade, estava sobre a mesma nuvem, bebiam e comiam da mesma comida espiritual. Todos eles passaram pelo mar, todos eles seguiam a mesma rocha que era Cristo. Isso tudo acontecia na geração de Moisés. Na geração seguinte, nós sabemos que Josué estava liderando o povo de Israel. E a palavra vai dizer que eles atravessaram o Rio Jordão. Todos eles, sendo um, todos eles passaram pelo Rio Jordão, todos eles estavam comendo e bebendo da mesma comida espiritual. E a palavra vai nos ensinar que após eles atravessarem o Rio Jordão, a primeira tarefa que eles tinham era destruir a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó era muito poderosa, era muito fortificada, era muito grande. E aí no capítulo 6 de Josué, o Senhor dá uma ordem ao povo de Israel. Ele fala, olha, a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagradas e pertencem ao Senhor e deverão ser levadas para o seu tesouro. Amém? O povo estava unido. Esse povo estava comendo da mesma bebida espiritual. E agora eles tinham a missão de destruir a cidade de Jericó. E o Senhor traz essa ordem para eles. Vocês vão destruir tudo. Mas tudo aquilo de valor, toda a prata, todo o ouro, todo o bronze, deverá ser pego e ser colocado na arca do tesouro. Será consagrado ao Pai. Vocês não podem se apossar dessas coisas. E a palavra vai dizer em Josué 7, versículo 1, que os israelitas pecaram. E isso me chama a atenção, porque foi apenas um homem que se apossou desse ouro. Foi apenas um homem que pegou dessa prata. Mas no versículo 1, Deus fala, todo Israel pecou. Não foi apenas um. Então, a unidade aqui nos ensina algo muito poderoso. Quando nós fazemos algo que promove o reino de Deus, todo o corpo será beneficiado. Quando há desunião no corpo de Cristo e quando há pecado, todo o corpo sofre. Nesse contexto aqui, esse homem que se apossou das coisas que não era para ser pegas, foi Acã. E a palavra vai dizer que Acã cobiça aquilo que ele tinha visto com seus próprios olhos. A prata de Jericó, uma tônica que ele tinha visto. E ele pega isso e toma para si algo que o Senhor não tinha ordenado ao povo de Israel. Acontece que mesmo ele fazendo isso, Israel conseguiu sair vitoriosa da guerra contra Jericó. Eles derrubaram o muro, destruíram a cidade e foram vitoriosos. E ninguém descobriu o que Acã tinha feito naquele momento. Ninguém sabia que Acã tinha pegado aquelas coisas. E aí a palavra vai dizer que a segunda cidade que eles precisavam guerrear era contra a cidade de Ai. E qual é a diferença de Ai com Jericó? Jericó, como falei, era uma cidade muito grande, uma cidade muito poderosa. Ai era totalmente o oposto. Era uma cidade fraca, com poucos soldados, com poucos utensílios, com poucas armas de guerra para combater Israel. Então a palavra vai dizer que Josué manda homens para espiar a cidade de Ai. E esses homens voltam para Josué com um relatório interessante. Eles dizem, olha, não é necessário fazer tanto esforço para derrotar eles. Eles são muito poucos. Envia apenas 2, 3 mil homens para derrotar essa cidade. E aqui, Josué faz o que ouviu desses homens. Enviou apenas 2 e 3 mil soldados para guerrear contra Ai.
Mas a palavra vai dizer que o exército de Ai consegue fazer com que o exército de Israel fuja da guerra. E 36 pessoas foram mortas. E isso aconteceu porque tinha se quebrado a unidade do corpo de Cristo. Tinha se quebrado a unidade que havia em Israel, através do pecado cometido por Acã. Esses 36 homens que morreram na guerra, nenhum deles era Acã. Acã, através da sua cobiça, trouxe dor para todo um corpo. Através da cobiça de um homem, fez todo o Israel pecar. E aí no versículo 10, desse texto de Josué 7, o Senhor vai dizer a Josué: olha, levanta-te, por que estás prostrado? Israel pecou. Vocês desobedeceram a ordem que o Senhor tinha para vocês. Vocês dissimularam. Vocês tomaram das coisas condenadas e furtaram aquilo que não era para furtar, aquilo que não era para ser pego. E aqui, irmãos, nós podemos fazer uma pergunta quanto a esse tema. Qual é a importância da unidade para a nova aliança? Nós lemos e nós conseguimos ver aquilo que estava presente lá em Gênesis, que é Velho Testamento. Aquilo que estava presente em Josué é Velho Testamento. É importante para nós, porque é a palavra de Deus. E, sendo palavra, é algo que deve ser estudado e lido pela Igreja de Cristo. Mas no Novo Testamento tem algo que fala sobre essa unidade. E aí eu encontrei algo que me chamou a atenção. Eu nunca tinha percebido isso. Eu já tinha lido esse texto, mas eu nunca tinha pensado dessa forma. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 17. Só para contextualizar, para que nós possamos entender o que está passando aqui. No capítulo 16, do mesmo texto, do mesmo livro que nós iremos ler agora, João, Jesus vai começar a falar algumas coisas para os seus discípulos. Ele vai começar a dizer: olha, chegará um tempo em que vocês serão expulsos das sinagogas. E as pessoas que irão fazer isso, elas irão matar vocês e irão pensar que estão fazendo tudo isso em nome de Deus. Não se escandalizem com isso. Vai chegar o momento em que eu não estarei mais com vocês. E isso é necessário para que o Consolador, o Espírito Santo, possa estar no coração de vocês. E aí no capítulo 17, no versículo 1, ele diz o seguinte: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Aqui no versículo 1, o Senhor está ciente de que é chegado o momento da crucificação. Ele fala: Pai, eu sei que é chegado o meu momento. Eu sei que é chegado o meu momento de sentir as dores da crucificação. E no decorrer dos versículos desse texto, nós iremos perceber que Jesus está orando. E há um foco nessa oração. No versículo, só achar o versículo aqui. A partir do versículo 9, ele começa a demonstrar qual é o foco da sua oração. Ele diz no versículo 9: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. No versículo 15 ele diz: não peço que eu os tire do mundo, e sim que eu os guarde do mal. Peraí, só encontrar o versículo aqui que eu...
É no capítulo 17. Peraí. Versículo 20. Não, capítulo 17, versículo 20. Diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, aqui me chama a atenção, porque essa oração, Jesus estava apontando para as nossas vidas. Não sei se vocês perceberam isso, mas aqui Jesus fala: olha, eu não oro apenas pelos meus discípulos, mas eu oro por aqueles que serão alcançados por intermédio da palavra que eles irão ministrar. E hoje nós estamos aqui lendo, escutando e falando sobre um dos evangelhos que foi escrito por esses discípulos. Nós somos alcançados por essa oração. Não oro apenas pelos meus discípulos, mas por aqueles que virão a crer em mim, através da palavra que será ministrada por intermédio dele. E aí ele vai dizer algo muito poderoso: a glória que me deste, Pai, eu dou para eles, para que eles sejam um. A glória que o Senhor deu a mim, para que eu manifestasse as suas obras na terra, eu dou para eles, para que eles sejam um, assim como eu em ti somos um. Isso me faz entender, irmãos, que a unidade antecede a manifestação da glória de Deus. Nós temos muito tempo falando e ouvindo muitos pregadores falar sobre avivamento. E eu entendo que o avivamento, ele antecede. O avivamento deve ser antecedido por essa unidade. Caso vocês não se lembrem, no capítulo 2 de Atos, acontece o derramamento do Espírito Santo. No capítulo 1, a palavra vai dizer que todos eles andavam unânimes no compartilhar do pão. Aquele que tinha necessidade era suprido pelos irmãos. Aquele que necessitava de algo, outros vinham e ajudavam. Antes deles receberem o derramamento do Espírito Santo, eles viviam em unidade. Eles viviam uma realidade onde a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, estava unido. E por isso, a manifestação da glória era real. E nós precisamos ter isso em mente. Assim como falei anteriormente, e volto a repetir, porém de uma forma diferente. Se hoje a gente for receber uma massagem em nosso corpo, não será só as nossas costas a serem beneficiadas. Todo o nosso corpo sentirá prazer. Da mesma forma, se a gente estiver com uma doença, todo o nosso corpo sofrerá. Se a gente estiver com a gripe, não será apenas o nosso aparelho respiratório que terá dificuldades. Nosso corpo ficará fraco, nosso corpo ficará doendo. Assim é. Nós, como igreja de Cristo, nós representamos um só corpo. E esse corpo tem várias funcionalidades. Se o braço peca, ele vai impedir o andamento do corpo. As pernas irão andar e no momento necessário não terá braços para tocar naquele que está perdido. Então, quando nós pensamos no corpo de Cristo, nós precisamos ter esse entendimento, que a minha e a sua luta contra o pecado não é para apenas que a gente venha se tornar mais íntimos de Deus. A partir do momento em que nós assumimos a nossa luta contra aquilo que nos afasta do Pai, nós também estamos lutando pela unidade do corpo de Cristo. Quando nós lutamos contra o nosso pecado, significa dizer
que eu estou considerando o irmão maior do que eu mesmo. E é isso que Paulo ensina. Considere os outros maior do que você mesmo. Isso é a unidade. Quando eu olho para vocês e entendo que na minha luta contra o pecado, eu não estou lutando apenas pela minha vida, mas pelo corpo de Cristo, pelo povo de Deus, por aquilo que o Senhor tem para o nosso tempo. Nós precisamos ter esse entendimento que, assim como foi com Acã, através daquilo que a igreja expressa de pecado, nós podemos impedir que a palavra de Deus seja manifesta e a glória dele seja real em nosso meio. Vamos ler outro texto que foi escrito por Paulo, que fala sobre algo que nós iremos fazer hoje: ceia. Isso. Primeira Coríntios 11. A partir do versículo 21. 1 Coríntios capítulo 11. Diz o seguinte: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. A ceia que é praticada hoje, assim como nós iremos fazer daqui a uns minutos, é pegar um pedaço de pão que representa o corpo de Cristo e um pouco do vinho, um suco de uva que representa o sangue de Deus, o sangue de Jesus. Naquele tempo, a ceia era praticada de uma forma diferente. Era realmente um banquete. E as pessoas entravam naquele ambiente para comer do banquete, para compartilhar do corpo de Cristo. E aqui, Paulo está falando para a igreja que eles não estavam discernindo do corpo. Porque as pessoas chegavam, comiam a sua parte do banquete e esqueciam que haveriam outras pessoas que também precisavam fazer parte do corpo de Cristo. Então a palavra vai dizer aqui que aquele povo estava em divisão, porque ele deixava algumas pessoas com fome e eles não faziam aquilo que a ceia representava, que era fazer com que todos fizessem parte do mesmo corpo de Cristo. Nós precisamos ter isso em mente.
A partir do momento em que nós comemos do corpo, e quando eu digo isso, eu estou me referindo a nós nos alimentarmos da palavra de Deus, de nós desenvolvermos uma comunhão com os irmãos na igreja, de nós desenvolvermos uma intimidade com o Pai no secreto. A partir do momento em que nós fazemos isso, mas não proporcionamos que outras pessoas tenham essa mesma oportunidade, nós estamos comendo do corpo sem discernir. Nós estamos usufruindo do Evangelho sem fazer com que o Evangelho também alcance a vida de outras pessoas. Nós não estamos discernindo o corpo de Cristo. Então aqui, o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja de Coríntios por esse motivo. Por eles estarem impedindo que pessoas fizessem parte do corpo. Por estar impedindo que pessoas vivessem a unidade. E ele vai dizer que esse era o motivo daquela igreja estar fraca, com muitos dormindo e com muitas pessoas com doenças. Porque a falta de unidade impedia que eles vivessem a manifestação do sobrenatural. Isso é algo que tem me incomodado muito nos últimos tempos. Porque ao ler a palavra de Deus, nós nos deparamos com uma realidade muito poderosa. Onde a palavra vai dizer que o Senhor nos deu autoridade para manifestar a sua glória. Nos deu autoridade para manifestar obras iguais ou maiores. E quando eu não vejo essa realidade acontecendo em nosso meio, eu abro os meus olhos e fico tentando enxergar o que é que está acontecendo. E eu acredito que esse é um dos motivos. A falta de unidade no corpo. A falta de nós entendermos que nós precisamos conectar os nossos corações um ao outro, para que nós possamos manifestar a glória do Pai. Vamos abrir em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 24. Diz o seguinte: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Esse versículo está falando sobre um momento onde o povo de Deus estava orando. E eles estavam unânimes na oração. E essa oração estava engrandecendo o nome do Pai e exaltando tudo aquilo que Ele é. E mostrando que houve um tempo em que pessoas se juntaram para matar Jesus, para ser contra Jesus. E isso nos ensina, assim como nós falamos, que essa unidade precisa ser vivida, porque há pessoas que estão fora do propósito e estão vivendo ela. E isso significa dizer que se as trevas estão unidas e estão manifestando algo que é totalmente contrário à vontade de Deus, a partir do momento que nós, como filhos e filhas, não manifestamos essa unidade, nós estamos deixando brechas para que o reino das trevas, os príncipes deste século, possa causar confusão na igreja de Cristo. Possa causar confusão em nosso modo de pensar e em nosso modo de viver o Evangelho. Para encerrar, vamos ler o que está em 2 Crônicas. 2 Crônicas. Capítulo 5.
2 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 13. Diz o seguinte: E quando, em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aqui é mais um exemplo, assim como em Atos, que antes da manifestação da glória, antes da manifestação do Espírito, havia um povo unido, louvando juntos, adorando juntos e orando juntos ao Senhor. E isso nos ensina aquilo que nós estamos sendo ensinados desde o ano passado, sobre a transição para as células. Nós precisamos ser unânimes na oração e unânimes naquilo que nós clamamos ao Pai. E isso nós precisamos entender, que este ano, assim como nós sabemos, é o ano da colheita. E para que tudo isso aconteça, antecipadamente, antes disso, nós precisamos estar unidos e vivendo essa realidade de unidade que o Senhor nos ensina. Amém? Pai, eu agradeço pelo seu amor. Eu agradeço porque assim como nós acabamos de ler, o Senhor deu a glória que o Senhor deu para Jesus, para que nós possamos ser um. A sua glória está para a sua igreja. E para que ela possa ser manifestada, Pai, nós precisamos ser um, assim como Cristo é um com o Pai. E nós desejamos por isso nesta noite. Alinhe os nossos corações a essa vontade. Alinhe os nossos corações a essa realidade da unidade. Que nós possamos andar como um só povo, com uma só língua, com uma só forma de pensar, para que verdadeiramente a sua glória seja manifesta em nossos meios. Oramos por isso, Pai, por cada vida que está aqui, por cada vida que será alcançada por intermédio daquilo que o Senhor ministra em nossos corações. Assim como diz na sua palavra, e nós acabamos de ler, eu acredito que também se aplica por nós. O Espírito Santo é o nosso intercessor. E Ele não intercede apenas por nós, mas também por aqueles que serão alcançados por intermédio das nossas vidas. Então fortaleça os nossos corações, fortaleça os nossos pés em suas veredas e nos ensine a andar em unidade conforme a sua vontade, Pai. É o que nós pedimos nesta noite, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ficou todo mundo pensativo? Nós sempre falamos aqui na igreja sobre que a gratidão, ela antecede o milagre. Mas agora nós temos um complemento dessa frase. Que a gratidão antecede o milagre e que a unidade antecede a manifestação da glória. Essa questão da unidade tem sido muito falado e tem sido de verdade um desejo de todos aqueles que se dobram a orar e a pedir ao Senhor por unidade, porque nós entendemos que essa é a igreja que o Senhor vem buscar. Eu não sei se vocês estão sabendo, eu recebi uma reportagem, ainda preciso ler direitinho e entender, mas eu creio que é isso mesmo que está acontecendo.
Já em alguns lugares bem pontuais, assim, sem muito barulho, tem acontecido uns avivamentos. Lá na universidade nos Estados Unidos, que tudo indica, está acontecendo uma unidade, algo sobrenatural. E o avivamento está acontecendo, um culto que começou na sexta-feira e até agora ainda não acabou. Eu sonho viver isso aqui conosco. Nós temos orado por isso. Nós temos buscado isso. Não só entre nós, mas com outros ministérios. Tem sido um trabalho árduo unir os pastores. Não é algo fácil, saibam vocês. Mas eu creio que o diabo, ele sabe da importância da unidade. E como Alan falou, né, e algo que nós já vimos ministrado aqui na igreja, naquele versículo que diz que um reino dividido não subsiste. O diabo sabe tanto da importância e do poder bélico de uma unidade, que o reino das trevas, eles não se dividem. E eles têm mais entendimento sobre o poder bélico da unidade do que o povo de Deus. Porque nós circunstanciamos a unidade. O inimigo não. Ele foca na destruição e no poder bélico que uma unidade causa. E ali ele segue. Ele não quer saber o que faz, o motivo, se ele deve ou não ter unidade. Ele foca no poder bélico que existe na unidade. E nós não focamos nesse poder bélico que Jesus conquistou para cada um de nós, para destruir as hostes espirituais, arrebentar o mundo das trevas. Nós não temos esse entendimento. Mas eu oro, e nós temos orado para que as nossas mentes se abram e a gente tenha consciência do que é verdadeiramente o mundo espiritual. E entender que nós somos um povo de governo. Nós não estamos nessa terra a passeio. Eu não preciso ter uma obra social com um nome específico. Eu sou esse soldado de Deus aonde eu estiver. Se eu estiver no meu trabalho, eu sou um poder bélico do inferno ali naquele lugar. O meu casamento é um casamento para a unidade, para destruir as obras do inferno no casamento de outras pessoas. Nós estamos a serviço, queridos. Nós não estamos aqui ocupando a terra inutilmente. Amém? Então vamos ceiar. É um momento que eu particularmente gosto muito e me emociono muito. É a ceia. Mas o que é a ceia do Senhor? Lá no capítulo de 1 Coríntios que Alan leu, ele começou no 21, mas eu quero começar no 23, que diz assim: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Dá uma aqui. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha.
O que me chama a atenção nesse capítulo de 1 Coríntios, em que Jesus reúne os seus discípulos e ele fala sobre essa passagem que ele diz assim: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto. Então, quando Jesus fala fazer isto, isso é um imperativo. Isso é um comando, é uma disciplina espiritual para nós que entendemos o que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Então, é fazer. E lá adiante ele faz assim: fazer isto todas as vezes. Então, ele está dizendo que não é um momento único, mas que nós devemos constantemente nos reunirmos em unidade e celebrar a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e aguardar a sua vinda. Amém? Então, na verdade, a ceia é um memorial. Isso aqui, em nenhum versículo da Bíblia diz que esse pão e esse suco, eles estão convertidos em sangue, em corpo de Cristo. Não. Eles representam o corpo e o sangue de Jesus. Que este sim tem um poder bélico no mundo das trevas, que nos resgatou e nos retirou do mundo das trevas e nos devolveu e nos reposicionou no reino de Deus por amor. Amém? Então, nesta noite nós vamos ceiar. Vamos ficar de pé? Eu quero ler uma passagem que está em Salmo 115. Salmos 115. Está aqui. Todo mundo aí? De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede bendito do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-as Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém? Queridos, como diz o 1 Coríntios, fazei isso em memória de mim. Amém? Nós vamos fazer juntos.
Amém? Quem é que deve tomar a ceia? A todos aqueles que entendem sobre a questão da aliança de Jesus, que entregou o seu coração a Jesus e compreende o valor dessa aliança. O que diz a palavra? Que nós não podemos comer indignamente. Mas a palavra diz que nós não devemos comer indignamente. Mas não diz que nós não vamos comer. Diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos antes de cearmos. Então eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça nessa hora. E você fizesse uma reflexão com o Senhor. Você dissesse para Ele como tem sido a sua vida. E é tempo nessa noite, diante de Jesus, diante do Espírito Santo que habita em cada um de nós e que marcou este tempo, esta hora para estar aqui agora conosco. E você se derramar diante dele e se arrepender de tudo aquilo que há como pendência na sua vida. Tudo aquilo que tem surgido como uma criptonita nela, uma criptonita em você. E tomando ao Espírito Santo como aquele que é verdadeiramente a sua fonte, que é verdadeiramente o seu poder. A graça de Deus é o nosso poder, é a nossa ação capacitadora para que nós venhamos vencer tudo aquilo que não tem agradado o coração do Senhor, tudo aquilo que tem manchado os nossos dias nessa nossa caminhada em nos tornarmos santos, simples e sobrenaturais. Pai, nós te pedimos perdão nessa hora. Nós agradecemos imensamente, com gratidão, Senhor, por todo o teu sangue derramado sobre as nossas vidas. O Senhor verdadeiramente nos tirou de um lugar onde o pecado era real, onde a nossa morte espiritual era real. E o Senhor, por amor, o Senhor nos pegou e o Senhor nos posicionou agora diante de Deus, ao lado do Pai. Pai, obrigado, porque o Senhor fez isso conosco. Obrigado pelo teu sangue derramado na cruz. Obrigado, Senhor Jesus, por este posicionamento espiritual. E da mesma forma, Senhor, por gratidão e por fé, nós reconhecemos, nós entendemos que o Senhor não está mais na cruz, que o Senhor ressuscitou, e foi o ressuscitar que verdadeiramente selou a nossa salvação, Pai. Que nós somos um povo livre, um povo que não é escravo do inimigo, mas nós somos filhos por adoção ao Senhor. E nós ansiamos pela tua volta, ansiamos pelo dia do teu retorno, Jesus, onde todos unidos seremos tomados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Tomai o corpo de Cristo, é o sangue primeiro, né? Tomai o corpo de Cristo. Amém? Em memória, Senhor, lembramos também do teu sangue, em nome de Jesus. E o Senhor, nessa hora, é digno de todo louvor e de toda a adoração. Amém? Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus. Esse sim é digno de todo louvor e de toda adoração. Ele é verdadeiramente a nossa força. Ele é a liga que nos une. Ele é verdadeiramente aquele que
juntos podemos destruir o mundo das trevas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu creio que essa palavra de Alain, essa noite, venha surtir frutos dentro do nosso coração. Que o Senhor Jesus faça prosperar mais e mais a vida dele em nós, até que se torne tudo dia perfeito. Amém? Que tenhamos uma semana de paz, uma semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Que a sua casa seja abençoada, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, em nome de Jesus. Sobre saúde, está me incomodando desde a hora que Alain falou sobre quando tínhamos todos em unidade, tinham todos saúde. Isso está me incomodando. Quem está com enfermidade aqui? Amém. Amém. Queridos, a gente vai fazer uma bagunça santa. Uma bagunça santa. Nós vamos dar as mãos aqui. Amém? No que der aqui a gente vai dar as mãos. Nós vamos dar as mãos aqui. Amém. A unidade antecede a manifestação de Deus, é isso? E a manifestação de Deus cura? Aleluia. Então nós vamos orar nessa hora. Você que está em casa, você estiver sozinho, você vai se unir a nós em espírito nessa hora. Se você estiver com algum de seus familiares, vocês deem as mãos, estejam todos unidos. Amém? As crianças, cadê? Ainda estão na salinha? Amém, Jesus. Pai, nós clamamos nessa hora, Senhor Jesus, por cura. Senhor Jesus, nós entendemos que onde o Senhor está, onde nós estivermos unidos em Teu nome, Pai, a manifestação do Teu poder. E cremos, Senhor Jesus, no poder da cura nessa hora. Tudo aquilo que estiver causando dores, causando desconforto no nosso corpo nessa hora, que caia por terra, em nome de Jesus. Nós atraímos, Senhor, a Tua presença. Nós atraímos, Senhor Jesus, o Teu poder. Nós atraímos, Senhor Jesus, a unidade, Pai. Aquilo que nos une, aquilo que nos liga. O Espírito Santo em nós. Derramando e varrendo e tirando toda a enfermidade nessa hora. Que haja cura. Que haja cura em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que haja unidade entre nós. Em nome de Jesus. Ai, Senhor Jesus, nós cremos verdadeiramente que é o Senhor, aquele que nos une. A liga, a verdadeira liga, Pai, que nos mantém uns unidos aos outros, como corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Que haja cura. Você crê na cura nessa hora? Amém. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Que haja cura. Que haja manifestação da cura. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Todos possamos ir em paz. E o Senhor nos abençoe. Vamos todos em paz para as nossas casas. Amém?